Continuando, pessoal do nono ano, na nossa aula de física, né? Isso, acabamos de fazer a correção. E como eu disse para vocês, esses conteúdos dessas aulas agora, após fecharmos o conteúdo do livro que era de genética, vão ser de conteúdos que fazem parte de física, mas que o livro de vocês não contempla. Mas para estudar, como eu já disse, vocês podem pegar na internet e se assistir a aula com bastante atenção, dá para resolver tudo direitinho. E na prova eu vou cobrar questões bem simples para não complicar a vida de vocês. Hoje nós vamos continuar. Vamos falar de aceleração média, tá certo? Então, a aceleração média é uma grandeza que mede a variação da velocidade de um móvel ao longo de um período de tempo. E a aceleração de um móvel em determinado instante recebe o nome de aceleração instantânea. Agora, a aceleração que mede a variação da velocidade num determinado período de tempo é a aceleração média, que é o que nós vamos estudar hoje, tá certo? Ó, pessoal, a aceleração vai ter essa formulazinha aqui. A é igual a ΔV sobre ΔT. A vai ser o quê? A aceleração média. Tá certo? ΔV é a variação de velocidade. Tá certo? E ΔT é a variação de tempo. Então, para resolver as questões de aceleração, você faz assim. Você pega a velocidade, a variação da velocidade. Se ele der velocidade inicial e velocidade final, aí você faz a velocidade final menos a inicial e encontra a variação. Mas geralmente a questão já dá a velocidade. Você põe a velocidade e divide pelo tempo que é gasto nessa variação. E aí você encontra o resultado. Vamos fazer um exemplo para vocês entenderem melhor. Preste atenção. Um jogador de futebol, ao finalizar um lance na grande área para o gol, chuta a bola e esta alcança a velocidade de 22 metros por segundo em 0,2 segundos. O goleiro consegue parar a bola através do recuo dos braços. Determine a aceleração da bola ao ser parada. Então vamos fazer aqui a aceleração. Então, ó, ele quer saber a aceleração, né? Pode ser só um A ou pode ser a M. Vamos colocar só um A mesmo. Então, a aceleração é o que ele quer saber. A variação da velocidade, ele diz que é uma velocidade de 22 metros por segundo. E o tempo, ele diz que é um tempo de 0,2 segundos, tá certo? Então, para resolver, nós vamos pegar aqui a nossa fórmula da aceleração. Vamos fazer a aceleração igual a ΔV sobre ΔT. A aceleração é o que eu estou procurando. O ΔV é a velocidade, que é 22, sobre o tempo, ou seja, dividido para o tempo, que ele diz que é 0,2 segundos. Então, a aceleração vai ser igual a 22 dividido para 0,2, que vai dar 110 metros por segundo. Ao quadrado, viu, pessoal? Por que que na aceleração é ao quadrado, Ana Cláudia? Porque se vocês observarem, na velocidade eu tenho segundos e no tempo eu tenho segundo. Então o segundo aparece duas vezes, segundo vezes segundo, segundo ao quadrado. Então a unidade da aceleração média vai ser metros por segundo ao quadrado. O quadrado fica no segundo, já que ele aparece duas vezes, como eu expliquei, tá certo? Pessoal, a aceleração, quando ela tem um valor positivo, nós dizemos que o movimento é acelerado. E quando ela tem um valor negativo, nós dizemos que o movimento é desacelerado. Quando é que ele é acelerado? Quando é que ele é desacelerado? Quando o veículo para. Então, quando o veículo para, a gente tem uma aceleração negativa e o movimento é desacelerado. Agora, quando ele está acelerando, aumentando a velocidade, ele é acelerado e a aceleração é positiva, tá certo? Então, é isso, bem simples. Só lembrar que a fórmula da aceleração é ΔV, que é o espaço, dividido pelo tempo, tá certo? Eu vou afastar um pouquinho, vocês podem fazer um print para poder resolver as questões, tá certo? Pronto, dado esse tempo para vocês, nós agora vamos falar só sobre mais uma coisinha de física que é interessante que vocês vejam que não estava no livro de vocês, tá certo? Nós vamos falar sobre as leis de Newton, pessoal. Newton é um físico matemático muito famoso que descobriu a lei da gravidade e muitas outras coisas, mas hoje não vamos falar sobre mais. Newton descobriu muita coisa. Se a gente for falar sobre tudo de Newton, é muito conteúdo. Mas eu vou reservar para hoje. A gente vai falar sobre as leis
de Newton. Newton criou e postulou 3 leis muito importantes. A primeira, a segunda e a terceira lei de Newton. A primeira lei de Newton é conhecida como lei da inércia. E o que é que essa lei diz? Ela diz que um corpo tende a permanecer em movimento ou parado se nenhuma força agir sobre ele, certo? Um exemplo da lei da inércia é o seguinte: você vai num ônibus em movimento, o carro para bruscamente, seu corpo é jogado para frente. Por que é jogado para frente? Porque o seu corpo tende a continuar na situação que ele já vinha, que era em movimento, certo? Ou então você vai de passageiro numa moto e a pessoa arranca bruscamente a moto. E então seu corpo é jogado para trás. Por quê? Porque ele tende a permanecer na condição que ele já vinha, que era em repouso, tá certo? Então a primeira lei de Newton, ou lei da inércia, diz que um corpo tende a permanecer parado ou em movimento, se nenhuma parado ou continuar em movimento se nenhuma força agir sobre ele. A segunda lei é a lei que ela tem essa fórmula química aqui. Força, F, é igual a massa vezes aceleração. Ou seja, nessa segunda lei, Newton diz que para você colocar um corpo em movimento, a força vai ser proporcional à massa. Ou seja, quanto maior a massa de um corpo, mais força você tem que imprimir para que ele seja deslocado. Por exemplo, para você empurrar uma cadeira, é simples. Agora, para você conseguir empurrar um carro, já tem mais dificuldade, não é isso? Então, quanto maior a massa, mais força é necessário para que esse corpo se desloque. Então, essa é a segunda lei de Newton, que relaciona força, massa e aceleração, tá certo? A terceira lei de Newton é a lei da ação e reação. O que é que essa terceira lei de Newton diz? Ela diz o seguinte, que para toda força, para toda ação, existe sempre uma reação de mesma intensidade, mas em sentido contrário. Um exemplo é quando você chuta uma bola contra a parede. Ela bate na parede e ela volta. Então, se você colocar muita força quando você chuta, óbvio que ela vai voltar para você com muita força, só que no sentido contrário, na sua direção. Então, para toda ação, existe uma reação. A terceira lei de Newton diz assim, que para toda ação e reação, para toda ação existe uma reação de mesma intensidade e em sentido contrário, tá certo? Então, essa é a terceira lei de Newton. Então, pessoal, a gente encerra aqui a nossa aula. Eu vou passar uma atividade para vocês, que vai ser uma atividade extra. Como eu já fiz na outra vez, eu vou postar novamente no grupo do 9º ano, porque o meu drive está cheio, eu não consigo postar na sala virtual. Essa atividade vocês podem copiar e resolver, ou podem imprimir e resolver. Se alguém não tiver no grupo do 9º ano, entre em contato comigo que eu mando a atividade no PV, tá bom? Façam e mandem para mim ou pelo aplicativo ou no meu WhatsApp que eu estou recebendo, tá bom? E qualquer dúvida é só me chamar, eu estou disponível de 1 até às 5. Tchau, pessoal!